Voltamos com mais um programa Dr. Chef. Hoje nós vamos trabalhar com duas receitas salgadas. O objetivo da nossa culinária de hoje é a utilização da linguiça. Nós vamos fazer duas receitas onde nós vamos utilizar a linguiça. Eu escolhi uma linguiça de porco, uma suína de lombo, magra, repara que ela não tem muita gordura. E nós vamos fazer, primeiramente, um caldo, que está dando certo, os caldos, as pessoas estão pedindo. Seria um caldo da região de Minas Gerais, uma culinária mineira, que eu gosto muito, e chama-se bambá. Então nós vamos fazê-lo com a linguiça. E aí a segunda receita é um macarrão. Você pode escolher o macarrão que você quiser, depois a gente vai dizer qual que nós escolhemos, mas o molho, né, é feito com linguiça, é feito com alho poró e é feito com açafrão. Então aí dá uma consistência creme de leite, dá uma consistência nesse molho e um sabor que você tem que aprender a fazer esse molho para você utilizar em qualquer macarrão. Você não precisa usar o que eu estou usando hoje. Você pode usar em qualquer macarrão. O que vale é o molho. O macarrão é só simplesmente o complemento, tá certo? Então vamos lá. A primeira receita de hoje, um caldo, tá friozinho, época de inverno. Você tem que aprender a fazer esses caldos, que é muito gostoso, muito nutritivo e muito saboroso. Hoje a receita é bambá, uma sopa típica da região de Minas, que você não pode deixar de fazer ou aprender a fazer. Então anote os ingredientes e nós voltamos para fazer o passo a passo dessa maravilha da culinária mineira que eu aprecio tanto. Bambá: 3 colheres de sopa de fubá, meia xícara de água fria, 6 xícaras de caldo de carne ou 1,5 litro, 6 folhas de couve cortada bem fina, 2 ovos, 4 linguiças de porco, mais ou menos 400 gramas, fritas e cortadas em rodela, sal e pimenta do reino a gosto. Você anotou os ingredientes? Então vamos ao passo a passo. Nós vamos usar o fubá como sendo a base da nossa sopa. É isso que vai engrossar a nossa água, que vai dar aquela consistência praticamente cremosa. Então, para poder fazer esse fubá, você não é simplesmente jogando o fubá na água para ele poder. Nós vamos dar uma leve torrada nele, aí nós vamos colocar a água e aí depois nós vamos colocar no caldo. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou aquecer a nossa frigideira. Eu hoje estou fazendo a receita dobrada. Por quê? Porque nós vamos comer isso mais tarde, então eu estou fazendo sempre o dobro. Então o que você anotou aí, eu aqui comigo estou fazendo o dobro dessa receita. O mais importante da nossa receita é que nós vamos ter que usar o caldo de carne. Quando a gente coloca o caldo de carne, você tem que pensar que para cada litro de água você deve colocar um tablete, tá? Então eu, como vou fazer a receita dobrada, eu vou fazer 3 tabletes, vou fazer 3 litros, que é o que a gente vai poder comer aqui em casa, né, todo mundo mais tarde. Então preste atenção que a quantidade aqui está dobrada para dar um volume maior, tá certo? Primeiramente a gente aquece a frigideira, aí colocamos o fubá. E aí no fogo brando, não muito forte, vamos dar uma leve torrada nele, uma leve torrada. Deixa ele torrar um pouquinho, não quero muito torrado, tá? Mas ele precisa ser aquecido. Quando você está torrando o fubá, ele solta, exala um aroma parecido com bolo de fubá, parecido com... Então você já sabe praticamente quando isso já está começando a torrar. O cheiro é delicioso.
Pronto, já está começando a torrar. Cuidado que ela pode queimar bastante, então não é esse o objetivo. Isso, levemente torradinho. Pronto, já consegui aqui a consistência. Então eu torrei um pouquinho o meu fubá, vou tirar ele do fogo e vou acrescentar aquela xícara de água fria, tá? Para que a gente possa diluir isso aqui na água fria, para ficar mais fácil. Para depois que a gente possa colocar no nosso caldo, tá? Então, aqui tá o nosso fubá já diluído. Misture bem isso. Perfeito. E reserva, tá? Então tá aqui. Agora o que nós vamos fazer? Agora é hora da gente mexer com o caldo. O nosso caldo, nós vamos colocar a água, os 3 caldos de carne. No caso aqui são 3 litros, no caso que se você for fazer uma receita é 1,5 caldo para 1,5 litro, né? São 6 xícaras de água. Acrescento aqui na água fria o meu fubá, que eu já fiz, já torrei ele, isso. E agora você vem mexendo para que esse fubá se dissolva. O nosso caldo aqui começa a ferver para ele poder dar uma engrossada nesse fubá. A gente vai lidar com a couve, porque o objetivo daqui da culinária mineira, a couve não é ela da cor verde como nós fizemos no caldo verde, é ela cozinhar bastante tempo. Nós vamos deixar essa couve junto com esse caldo cozinhando por uns 10 minutos mais ou menos, para que seja extraído dessa couve tudo que ela possa oferecer de sabor. E aí vai agregar junto com a couve, junto com o fubá, e aí você vai ver que maravilha que é isso. Então eu vou picar essa couve, poderia comprar ela picada, mas as pessoas falam assim, ah, mas como é que faz para picar? É fácil. Você viu aí como é que eu tiro o talo central, a folha praticamente fica sem o talo, que é mais durinho, né, mais difícil de você lidar. Coloca uma folha sobre a outra, enrola bem justinho e corta fino, bem fininho, o mais fino que você conseguir.
Pronto, picou. Dá uma... O objetivo aqui não é ficar aqueles pedaços muito grandes, apesar que ele vai cozinhar tanto, 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 que é capaz até de desmanchar. Mas dá uma leve picada, a gente acrescenta isso aqui lá no caldo. Então, acrescentado a couve, você mistura bem, ela vai boiar, mas ela vai cozinhar e depois ela se integra. Esse cozimento tem que ser em torno de uns 10 minutos mais ou menos. Nós temos que extrair todo esse sabor dessa couve. Eu vou deixar aqui ela cozinhando enquanto você acompanha esse cozimento, super simples. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos. A gente precisa fazer a linguiça ainda, tem que fritar ela, tem que cortar em rodela, colocar nesse molho e aí vem o toque final que a gente vai usar os ovos para poder fazer um segredo que eu vou ensinar para vocês que vai deixar essa sopa maravilhosa. Então, intervalo comercial, voltamos já com a continuidade do nosso preparo. A nosso caldo chama bambá. Já voltamos já. Voltamos do nosso intervalo comercial. Enquanto você vai deixando o seu caldo ferver com a couve, tá? Mexe devagar, né? Algumas vezes. Nós vamos agora preparar a linguiça. A linguiça ela tem que entrar frita para ela dar um certo gosto defumado. E o processo de fritar é fácil. Primeiro você tem que cozinhar, ela é espessa, então nós vamos colocar na frigideira essa linguiça. Um pouquinho de água. Para que ela possa cozinhar primeiro e depois ela vai soltar uma gordurinha, aí ela frita na própria gordura. Então essa água é só para promover o cozimento. Nós vamos colocar a linguiça e aí nós vamos esperar esse cozimento que é rápido. Não coloque muita água, porque senão demora muito tempo. Nós temos o que? 10 minutos ali cozinhando, é o tempo que nós temos que preparar a nossa linguiça, certo?
Pronto, já terminamos de fritar a nossa linguiça. Eu vou tirar ela, que nós vamos ter que fatiar ela em rodelas, né? É mais ou menos um tempo de 10 minutos, é o tempo que fica o cozimento do nosso caldo. Esse cozimento de 10 minutos do caldo vai fazer com que ele evapore um pouco da água e ele faça ficar um pouquinho mais grosso. Se você quiser ele ainda um pouco mais grosso, aí você pega mais uma colher de fubá, mistura com um pouquinho de água fria, dissolve, põe lá e deixa ele ferver, que ele vai engrossando. O objetivo não é ser tão grosso, porque daí fica parecendo polenta. O gostoso é sentir o sabor do bacon, que vai se unir junto com a couve, que vai se unir junto com a linguiça, e aí vai entrar o ovo da forma que eu vou ensinar vocês, e aí vai fazer uma combinação perfeita. Então, a nossa linguiça agora ela será fatiada em rodelas. Não muito grossa. Procure uma linguiça de lombo, uma linguiça mais magra, para você poder conseguir um resultado melhor também na nossa sopa. Toda essa linguiça agora vem para o nosso caldo. Vou ligar, vou de novo. Bom, aqui nessa fase nós já temos o caldo com o fubá, com a couve e a nossa linguiça frita já cortada em rodelas. Isso está começando a cozinhar, está faltando um ingrediente só, que são os ovos. Só que antes de você colocar os ovos, depois que você colocar a linguiça, experimenta, porque a linguiça sempre tem uma pimentinha, sempre tem um salzinho. Experimenta, vê o gosto, não está salgado, nesse caso aqui não está. Aí você já coloca o sal, a pimentinha do reino,
Experimenta o sabor. Um pouquinho mais de sal. E de pimentinha do reino também. Um pouquinho só de sal. Pouquinha coisa aí. E aqui vai vir o grande segredo. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o ovo nesse caldo. Você dá uma leve batida nele. E você vai despejar devagarzinho e vai mexendo para ele formar uns fiapos assim de ovo, que vai dar uma cor, uma consistência muito legal nesse caldo. Então vem comigo para que você possa acompanhar isso daí. Observe que vai formando uns fiapos aqui na nossa sopa, que é exatamente isso que eu preciso. Não deixe formar grandes pedaços não, porque daí fica feio. Então, vai derrubando mais um pouquinho, bem pouquinho isso, aí vai fazendo fiapo. Vai até terminar, pronto, mexe. Esse é o nosso bambá, com linguiça, com fubá, com couve e com ovo. Olha só, uma coisa extremamente saborosa que vocês vão apreciar daqui a pouco. Vamos desligar? Desligou? Deixa descansar um pouco. Já vamos lá. Pronto, agora deixa descansar um pouco. Se você comer assim, você vai se queimar todo, né? Descansa um pouquinho. Enquanto isso, você vai anotar de novo os ingredientes. A hora que nós voltarmos, a nossa sopa já está um pouco mais fria, e aí nós vamos tomar. É o bambá, ela fica com um aspecto muito bonito com esse ovo que a gente fez, dá um aspecto legal, você vai ver isso no prato já já, tá? Então anota de novo os ingredientes e nós voltamos já. Bambá, 3 colheres de sopa de fubá, meia xícara de água fria, 6 xícaras de caldo de carne ou 1,5 litro, 6 folhas de couve cortada bem fina, 2 ovos, 4 linguiças de porco, mais ou menos 400 gramas, fritas e cortadas em rodela, sal e pimenta do reino a gosto. Você anotou de novo os ingredientes. Enquanto isso, a gente estava servindo aqui a nossa sopa. Não precisa enfeitar o prato, nada disso não. E aí vamos experimentar essa maravilha. Está extremamente quente. O cheiro disso é sensacional.
Cuidado para não se queimar. É perfeito, a combinação desses sabores é uma coisa perfeita, não precisa ficar tão grosso assim, né? Só um pouquinho mais grossinho, dá para sentir o fubá, dá para sentir tudo. É uma sopa extremamente caipira, né, da região de Minas Gerais, porém saborosíssima. Diferente de tudo que nós já fizemos. Bom, enquanto eu termino de comer aqui, vamos ao intervalo comercial. Nós temos na sequência a nossa segunda receita com linguiça. Você vai fazer um molho para macarrão. Nós vamos usar creme de leite fresco, nós vamos usar linguiça, alho poró e aí o açafrão para dar uma cor amarelada. Cozinhamos a nossa massa, colocamos isso em cima, é outra coisa muito boa também para você aprender. No caso, nós vamos ensinar o molho. A massa é a sua vontade, a sua escolha, a sua preferência. Então, intervalinho comercial, enquanto eu termino aqui de comer o meu bambá, tá certo? E aí voltamos já com a nossa receita seguinte, o nosso molho para o nosso macarrão. Bom, voltamos para o nosso segundo bloco, sem perder muito tempo. Como eu disse para vocês, comer macarrão, massa, qualquer tipo, você pode fazer isso no seu dia a dia. Mas você acrescentar um sabor diferente, num molho diferente, é isso que você precisa aprender. Existem N possibilidades de você comer qualquer tipo de massa. Eu aqui escolhi o macarrão, chama caracolinho, sabe? Cada macarrão tem um nome. O importante disso não é muito o nome, fogatini, seja lá o que for. É a massa. Essa aqui é um bom macarrão, ele vai encorpar bem o molho no meio dele, vai ser muito gostoso. Você pode fazer o fusilli, você pode fazer o espiral, o que você quiser. Na verdade, a massa é da sua preferência. Você deve cozinhá-la em água com sal e aí utilizar o molho. Especificamente, nós vamos ensinar você a fazer o molho. O processo da massa vai ser o processo normal. Então, continuando a nossa saga hoje da linguiça, nós vamos fazer esse molho, que é um molho de alho poró, né, e linguiça ao açafrão. Então, na verdade, nós temos que utilizar a linguiça. Iniciamos o nosso molho com você anotando os ingredientes. A hora que você retornar, no passo a passo nós vamos ter que fazer. Nós vamos fazer em 2 panelas, porque precisa, e depois a gente termina numa panela só. É importante você ter 2 panelas para começar a fazer o alho poró numa panela e depois a gente termina de fazer o molho na outra, tá? Anota os ingredientes, não é tão difícil assim. Voltamos já para poder fazer o passo a passo dessa receita. Macarrão ao molho de alho poró e linguiça ao açafrão. 30 gramas de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 alhos porós médios, 1 xícara de leite, 300 gramas de linguiça fresca, sal e pimenta do reino, 150 ml de creme de leite fresco, açafrão, 300 gramas de macarrão da sua preferência e queijo parmesão a gosto. Anotou os ingredientes? Ótimo. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é dourar o alho poró, aí na manteiga. A hora que a gente fizer isso, daí nós vamos acrescentar o leite bem devagar para que ele possa formar praticamente quase que um creme. O alho poró ele vai tentar se dissolver nesse leite. Esse é o primeiro processo. Então é isso que nós vamos nos ater agora. Então já aqueci a minha panela, colocando a manteiga, as 30 gramas.
Pronto, dissolvida a nossa manteiga. Nós vamos acrescentar agora nosso alho poró. Vamos refogar ele devagar, até que ele fique bem macio nessa manteiga. Bom, aqui o nosso alho poró já está bem macio, que você viu, e eu vou acrescentar o leite. Eu pedi para você pegar uma xícara ou meia xícara, mas vai acrescentando aos pouquinhos o leite. Isso. E vai mexendo com esse alho poró até ele formar um creme. Deixa esse alho poró cozinhar nesse leite. Isso, pronto, já cheguei na consistência que eu preciso. Então agora eu vou desligar e vou reservar isso que eu acabei de fazer. Vou colocar aqui do lado. Isso. Reservei aqui o nosso alho poró no leite aqui do lado, deixa ele quietinho, tá? E agora nós vamos fazer o quê? Trabalhar com a linguiça. Eu preciso fritar essa linguiça, aí depois eu vou ter que desmanchar ela, tirar ela da tripa, desmanchar e esmigalhar. Vou fritar ela nas 2 colheres de azeite e aí depois nós vamos acrescentar o alho poró, o creme de leite e o açafrão. Aí vamos fazer aquele molho bem amarelo, que daí tá pronto para a gente poder colocar, né, temperar, e tá pronto para a gente colocar no nosso macarrão, tá? A água do meu macarrão já está cozinhando, eu não coloquei sal ainda e nem o macarrão porque estamos fazendo o nosso molho. Então acompanhe aqui comigo, eu vou mexer com a linguiça. A linguiça precisa ser triturada. Para que ela entre na receita com pedaços bem pequenos. Pronto, é o suficiente. Agora na panela maior eu coloco o azeite, ligo o fogo, né, lógico.
Eu vou fritar essa linguiça bem fritinha, que ela fique bem crocante. E aqui você acrescenta pimenta do reino. Isso. Bom, enquanto a nossa linguiça termina de fritar, eu quero ela bem fritinha, tá? Nós vamos acompanhar esse processo pela televisão. E enquanto isso, você vai ao intervalo comercial. Nós voltamos já com ela pronta, já frita, para poder fazer a constituição final desse molho, cozinhar o nosso macarrão e experimentar essa maravilha, mais uma maravilha do Dr. Chef. Então, intervalinho comercial, voltamos já e eu continuo fritando a nossa linguiça. Bom, voltamos aí do nosso intervalo, você acompanhou o processo para fritar. Eu quero ela bem crocante e você sabe que ela está crocante na hora que você aperta ela assim, ela está bem durinha. Então aqui, na sequência agora, eu vou acrescentar aquele alho poró que nós fizemos, né, antes. Está quente a panela. O creme de leite. O açafrão, coloca primeiro um pouquinho, isso, aí mexe, vai ter que dar uma cor bem amarelada nesse molho.
Observe que consistência muito boa. Agora vamos experimentar o sal. Não tem nada de sal. Bom, aqui nós já terminamos o nosso molho, eu já experimentei o sal, está tudo perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou tampar e vou reservar, porque agora nós vamos fazer o cozimento do nosso macarrão, da nossa massa. Quando eu for colocar esse molho no macarrão, a gente vai aquecê-lo. Então trago aqui coloco uma colher bem generosa de sal. Lembra que tem que ser cozido quase que na mesma consistência da água do Mediterrâneo, né? Então vamos colocar o macarrão. Bom, enquanto o nosso macarrão termina o cozimento, você vai anotar de novo os ingredientes do nosso molho, do macarrão não precisa, e aí depois nós voltamos com o macarrão cozido, colocamos o molho em cima e aí vamos comer essa maravilha desse molho que você não vai acreditar na hora que você fizer. Macarrão ao molho de alho poró e linguiça ao açafrão. 30 gramas de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 alhos porós médios, 1 xícara de leite, 300 gramas de linguiça fresca, sal e pimenta do reino, 150 ml de creme de leite fresco, açafrão, 300 gramas de macarrão da sua preferência e queijo parmesão a gosto. Bom, enquanto você acompanha o cozimento, eu escorrer, colocar aqui nosso macarrão, que ainda está bem quentinho, tá certo? Eu vou pegar o nosso caldo, que eu já aqueci, e vou colocar por cima desse macarrão. Aí você pega o queijo parmesão, coloque uma quantidade generosa por cima, isso. E esse prato já está pronto para ser servido. Vou buscar o meu prato para eu me servir e experimentar essa maravilha. Fica aí.
está servido com o nosso molhinho amarelinho de açafrão. Muito bom, é sensacional o gosto de alho poró. A linguiça. Muito saboroso. Eu acho que você precisa de sabor. Perfeito, maravilhoso o nosso prato. Esse molho, ele pode ser usado de novo com qualquer massa, de acordo com a sua preferência, tá? Mas faça. Você pode pôr menos açafrão, você pode pôr mais açafrão, você pode pôr mais alho poró, mais linguiça, vai de acordo com a variação que você gostaria de dar. Mas o gosto você vai acabar chegando sempre no mesmo, tá? Eu agradeço mais uma vez, estamos encerrando mais um programa Dr. Chef. Até a próxima edição, a próxima semana, com mais uma receita maravilhosa. Festas juninas, férias das crianças, então nós temos muita coisa para pensar, para cozinhar para vocês, tá certo? Então, muito obrigado pela audiência, um abraço a todas as pessoas que nos elogiam de certa forma que nosso trabalho está sendo legal, que está sendo bem feito, que as pessoas estão conseguindo cozinhar, que estão conseguindo fazer, e isso para nós é a resposta ou é o retorno que nós estamos esperando, tá? Muito obrigado e até o próximo programa Dr. Chef. Hoje a receita é bambá, uma sopa típica da região de Minas que você não pode deixar de fazer ou aprender a fazer. Parou? Tá. E a cenoura, tá? E na última receita que nós usamos o... Ai, peraí, só um pouquinho. Vou fazer de novo. Volta de novo, não tinha pode na hoje
vamos usar o fubá numa consistência menos intensa do que Oh meu Deus, hoje está enrolando a minha língua. Então vai, de novo. A receita de hoje, a receita de hoje, 3, 2, 1. A receita de hoje é um caldo.